O governo avalia a cassação da licença da Oi, ou até mesmo intervenção na Oi. Quem disse isso foi o ministro das Comunicações, aquele que gosta muito de cavalos, sabe quem é, né? Juscelino. Ele disse isso agora recentemente. Juscelino Filho, meu filho, afirmou que o governo federal está monitorando a situação da Oi e que a cassação da sua licença ou uma intervenção são medidas a serem avaliadas. No momento, não há nada definido. No entender dele, ainda é muito prematuro uma medida desse tipo. Agora, ele não descartou nenhuma das medidas, ele disse que tudo é possível. Também acho, tudo é possível. Ele afirmou isso numa entrevista após participar de um evento organizado pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações em São Paulo. Juscelino disse que já pediu à Anatel que preparasse um relatório detalhado sobre a situação financeira da operadora. A partir daí, o governo poderá avaliar quais medidas são as melhores para serem adotadas. A avaliação técnica da Anatel é que vai determinar as medidas, não é o Ministério sozinho. Estamos acompanhando e temos esperança de que se construa uma boa solução. A grande pergunta é se a Oi tem condições de sobrevivência, se a Oi vai sobreviver a essa nova recuperação judicial, se a Oi vai falir, se ela vai encontrar a sua equação de sustentabilidade. Essas são perguntas que ninguém tem resposta. Não sei nem se o presidente da Oi tem as respostas. Mas é importante que se faça as perguntas. Na verdade, é importante que se faça as perguntas. Olha, a diretoria do Federal Reserve está dividida sobre se é necessário fazer novos aumentos na taxa de juros. Essa é uma questão que está em aberto. Nas últimas reuniões, no dia 2 e 3 de maio, o Comitê de Mercado Aberto decidiu mais uma vez elevar em 0,25 a taxa de juros nos Estados Unidos. Diretores do Federal Reserve debateram sobre até que ponto uma política monetária mais firme pode ser apropriada nas reuniões seguintes. Segundo a ata do encontro divulgada agora recentemente, os participantes da reunião expressaram incerteza sobre quanto mais aperto pode ser necessário. Alguns participantes comentaram que, com base em suas expectativas, o progresso de retorno da inflação para o patamar de 2% poderá continuar inaceitavelmente lento e que provavelmente seria necessário um reforço adicional da política monetária em reuniões futuras. Mas vários participantes observaram que, se a economia evoluísse de acordo com suas expectativas, talvez não seja necessário mais firmeza política após a última reunião. Alguns participantes comentaram que as recentes ações e comunicações de política monetária ajudaram a manter as expectativas da inflação bem ancoradas, o que consideram importante para o alcance das metas. Os participantes enfatizaram a importância de comunicar ao público a abordagem dependente dos dados dos formuladores de políticas e grande maioria dos participantes comentou que a linguagem ajustada na declaração pós-reunião foi útil a esse respeito. Embora os dados de inflação nos Estados Unidos até março tenham indicado queda, particularmente para medidas de núcleo da inflação, esse comportamento foi mais lento do que o Federal Reserve esperava, e a taxa no país está inaceitavelmente alta, segundo foi dito. Os participantes observam que, embora a inflação básica de bens tenha moderado desde meados do ano passado, ela desacelerou menos rapidamente do que o esperado nos últimos meses. Então, continua isso aí em aberto. E o documento também traz menção a preocupações também com relação ao estresse bancário, né, por conta de fechamentos de alguns bancos regionais. O Departamento do Tesouro anunciou que pode não ser capaz de cumprir totalmente as obrigações do governo federal se o limite da sua dívida também não for aumentado ou suspenso. Isso também tem a ver aí com a negociação entre o governo e os partidos no Congresso americano. Então, temos aí um cenário ainda nebuloso pela frente, mas o que nos importa nesse momento é que há mais dúvidas do que certeza no Federal Reserve. Então, isso já é uma coisa boa. O perigo é quando há mais certezas do que dúvidas. Olha, os shopping centers reforçaram
uma perspectiva muito positiva. Os resultados do primeiro TRI demonstraram que o setor é um porto seguro na Bolsa. De forma geral, os dados do primeiro TRI mostraram sólidas performances nas vendas, apesar das bases de comparação desafiadoras versus o primeiro TRI de 22. O crescimento do aluguel das mesmas lojas acima da inflação auxiliou no aumento de receita. Além disso, os estrategistas observam um crescimento da margem EBITDA em algumas empresas como Multiplan, como Iguatemi, o que indica ganhos de eficiência. Embora as primeiras impressões do volume de vendas em abril indiquem o ritmo de crescimento mais normalizado, de cerca de 6 a 8% ao ano, espera-se ao longo do ano que esses níveis possam mostrar uma resiliência ao atual momento e demonstrar que este setor seguirá com força ao longo dos próximos meses. Os analistas do BTG destacaram que os shopping centers ainda são um porto seguro no setor imobiliário, sendo um destaque positivo da temporada. O primeiro trimestre foi outro trimestre encorajador para os operadores de shopping center, especialmente aqueles focados em consumidores de alta renda, que são notavelmente mais resilientes às condições macroeconômicas mais difíceis. O Itaú BBA também ressaltou ver os setores de shopping como uma boa alternativa defensiva para investidores e disse esperar que eles permaneçam sendo um porto seguro e recomenda a compra para 3 ações: Iguatemi, Multiplan e a Allianz, sendo que as preferidas para o Itaú BBA são Iguatemi e Multiplan. Bom, o que nós estamos dizendo desde o início do ano é que a economia está em recuperação. Estamos dizendo isso desde o início do ano, que a economia está em recuperação. E se está em recuperação, as coisas estão melhorando. Isso é fácil de ser percebido. É preciso ter espírito de abertura e boa vontade, porque se a pessoa fica dentro da sua caixinha vendo só um mundo deteriorado, um mundo ladeira abaixo, não vai perceber as coisas positivas que nós estamos aqui destacando desde o início do ano, de que este era um ano positivo, que este era um ano de retomada. Então a gente acredita sim que as coisas vão caminhar bem. Olha, eu quero comentar uma mensagem do Paulo Kaiser. Prezado professor Clóvis, boa tarde. Quero lhe dar um feedback da movimentação que eu tenho feito a partir dos seus estudos. A empresa XYZ, eu não vou dizer o nome da empresa porque ele é um assinante da seleção de empresas. Então, quem quer assinar a seleção de empresas, faça isso rapidamente, porque você vai ter um resultado parecido com aquele do Paulo Kaiser. A empresa XYZ, eu tive um ganho em 4 meses de 31,48%. Em 4 meses eu tive um ganho de 31,48% com a empresa XYZ. E aí realizei o lucro. Depois disso, a empresa passou por um período de correção e eu agora fiz uma nova entrada na empresa XYZ e a carregarei para uma realização mais à frente, quando tiver uma valorização expressiva. Já a empresa ABCD, tive um ganho em 7 meses de 14%. Já realizei este ganho e agora estou aguardando o momento certo para uma nova entrada. Com relação à empresa 1234, eu entrei quando a cotação estava no nível de 13,9. Nesse momento que estou escrevendo, a cotação já passou dos 16,3. Ou seja, estou com um ganho de 16,6. Mas acho que não é momento ainda para sair, pois entendo que ainda existe bastante espaço para subir. Agora, com a empresa HD20, eu entrei com a cotação nas últimas mínimas e vou aguardar a subida, pois essa empresa, eu estou convencido, promete. Com relação à empresa HB2022, eu entrei no ativo quando ela estava no valor de quase R$9. Aí ela teve uma queda e agora já começo a ver a sua recuperação.
sigo acompanhando e estudando a empresa para uma saída no momento mais adequado. Existe uma grande incógnita, que é uma empresa que foi destacada no ano passado. Há muitas desinformações por parte dessa empresa, muitos pequenos investidores angustiados com essa empresa. Talvez vocês consigam entender que empresa é essa. Eu tenho um custo médio bem longe do preço atual, mas vamos ver. Eu tenho um recurso lá aplicado e eu vou esperar 2026 para ver o que é que vai acontecer. Ainda há outras empresas que eu estou considerando investimentos e, na medida do possível, eu pretendo ficar aí com um portfólio com 9 empresas no total. Concluo que até o momento, excetuando-se esse caso do ano passado, que ficou fora da curva pelos motivos que já sabemos, eu estou me saindo muito bem com os estudos da seleção de empresas. Antes, quando eu estava assinando relatórios da Empíricos, me saí bastante mal. Queria lhe dar este feedback. Muito obrigado pela sua atenção. Paulo Kaiser, forte abraço. Olha, Paulo, puxa vida, super obrigado pelo seu feedback. Muito bom, eu fico feliz de fazer parte da sua história. Fico feliz de coração de fazer parte da sua história. E gostei da sua narrativa, eu fiz questão de ler, obviamente não podia, né, citar aqui o nome das empresas, mas fico feliz com o seu retorno, esse seu feedback é muito importante, Paulo. E que bom, esses seus resultados demonstram que faz sentido o trabalho que a gente faz, na verdade? Faz sentido o trabalho que a gente faz. A gente não tem uma carteira recomendada, a gente não fica aqui dando dicas. O que a gente faz? A gente compartilha análises de cenários macroeconômicos, a gente olha lá fora o que está acontecendo na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, a gente olha internamente o nosso cenário macroeconômico, a gente se dissocia desses olhares políticos, ideológicos, uma baboseira sem fim que não leva a nada, só faz deturpar o processo de análise, então a gente se mantém afastado disso tudo, a gente pega filtros, né, de bons bancos de análise de investimentos, como o Goldman Sachs, o Bank of America, né, alguns grandes investidores, a gente procura ouvi-los, né, o Warren Buffett, o Goldman Marks, Nouriel Roubini, a gente procura entender o ponto de vista deles com relação à economia, ao cenário, aos investimentos. E, ao mesmo tempo, a gente olha alguns indicadores fundamentalistas importantes, a gente olha o preço-lucro das empresas brasileiras, se está baixo, se está alto, a gente acompanha mensalmente o fluxo de investidores estrangeiros, porque são eles que movimentam a Bolsa. E assim a gente também aproveita para ver as empresas que nós temos e que estamos estudando e compartilhamos com vocês os nossos estudos e as nossas teorias. Para quê? Para que você chegue às suas conclusões, para que você construa as suas estratégias, para que você monte a sua estratégia e que para você tome as melhores decisões para fazer o seu portfólio ter consistência no longo prazo. Esse é o nosso intuito aqui. Se você não é assinante, venha correndo, mude de vida, faça parte deste clube, esse clube VIP dos assinantes da seleção de empresas. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.